A Bíblia fala de alguns tipos de perfeições que precisam ser conhecidas pela igreja para a gente viver uma vida perfeita, sem incredulidade de que é possível viver uma vida perfeita. Então ela fala primeiramente da perfeição de Deus. Essa é inatingível e sempre será. Mesmo na eternidade nós nunca seremos deuses. Então a perfeição de Deus é uma coisa, a das criaturas é outra. Ela fala da perfeição dos anjos, os que não caíram, que é uma perfeição sem pecado, né? Fala da perfeição do ser humano antes da queda, que era uma perfeição sujeita a mudar, é um outro tipo de perfeição. E depois que caiu, ela fala de uma perfeição em Cristo, que é uma vida que, ainda que não seja sem pecado, não é mais dominada pelo pecado, e quem vence é a graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nesse sentido que a Bíblia fala que nós somos perfeitos, nós somos justos. Por isso o Salmo 1, bem-aventurado o que não anda na lei, no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite. Então, bem-aventurado os justos. Os ímpios não são assim. Mas espera aí. E no final ainda diz que os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos, nem os pecadores na congregação dos justos. E se nós somos ainda pecadores, porque a Bíblia não nos chamou de pecadores aí? Porque não somos escravos do pecado. Então, ainda que não tenhamos alcançado a perfeição sem pecado, como Paulo diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e correndo para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Então, a vida cristã que não prossegue para o alvo não é uma vida perfeita. A vida perfeita com mancha de pecado não é uma vida atolada no pecado. E muitos têm usado esse argumento para se justificar no pecado. É porque ninguém é perfeito. Não, mas se não é perfeito nos termos bíblicos, então não é crente. Porque a Bíblia fala da perfeição do crente. A perfeição do crente é andar libertos do pecado. Se ainda é escravo e não livre, não é filho de Deus. Não é filho de Deus. Então, eu sou livre, eu venço os meus pecados, ou os pecados me dominam? Meus pecados me dominam. Eu tenho que saber. Eu tenho que saber se eu sou realmente salvo pelo único Cristo, e se eu o conheço, ou se eu não estou me relacionando com a caricatura da minha mente sobre esse Cristo. Porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? Da escravidão, do pecado, da morte para a vida, do inferno, do diabo, da mentira, do engano. Eu preciso ser livre. E quem é verdadeiramente livre, ainda que não tenha alcançado aquela perfeição da glorificação, não está, por outro lado, nem estagnado, nem regredindo, muito menos na velha vida. Ele está na nova vida em Cristo. Então você, meu irmão, que está genuinamente lutando contra o seu pecado e que fica sempre descrente de que você vai vencer, vai progredir, pense nisso. Você já é perfeito em Cristo, meu irmão. E quem abunda em você não é o pecado. Quem superabunda é a graça. O pecado abundou, mas a graça superabundou. Ela é maior. Então continue e não duvide. Você é alguém perfeito em Cristo. No sentido de que o pecado não tem mais a palavra final. Continue sua luta. E se você é alguém que tem usado a ardilosa argumentação de que ninguém é perfeito para viver no pecado, sinto muito, mas você não tem evidência de ser convertido. Se você se preocupa com essa verdade que eu estou apresentando aqui, ela não é minha, é bíblica, é de Deus. Então, clame a Deus para que te liberte, clame a Cristo para que te salve, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Sejamos perfeitos, porque Cristo já nos libertou. Amém.